I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my Salve galera, tá começando mais um vídeo do canal Fala Sério Isa. E hoje é um dia de falar sério porque o tema de hoje é a culpabilização das mulheres e o feminicídio. Eu nem ia entrar nesse tipo de temática por enquanto, porque o foco do canal é literatura, mas eu me sinto um pouco à vontade para falar sobre esse assunto, em primeiro lugar por ser mulher e já ter vivenciado vários desses problemas comigo e com amigas. E em segundo lugar, embora minha formação não seja em psicologia, sociologia, eu sou formada em letras. E eu acho que o curso de letras te torna humano. De todas as coisas que eu aprendi no meu curso é ser mais humano, né? Quando você escolhe ser professor, você escolhe trabalhar como ser humano. Então essa sensibilidade já é incutida dentro de você na universidade e você leva isso para a vida, né? A literatura também te traz um pouco disso, se não disser muito, né? Do que você aprende na literatura. Sobre o ser humano, sobre essa vivência, sobre as experiências. Eu vou deixar para falar sobre Mary Poppins na semana que vem, que é um livro que também trata da mulher, mas de uma forma totalmente diferente. O porquê que eu quis gravar esse vídeo? Nos últimos dias, nós vimos diversos acontecimentos nos jornais, nas redes sociais, principalmente, né, para quem tem Instagram, é o que mais aparece no meu feed, sobre a violência sofrida por uma moça que conheceu um rapaz na internet, levou ele para casa, e também sobre uma traição, uma suspeita de traição, que uma atriz global seria o pivô da separação de um ator também da mesma novela. Eu não sou muito de acompanhar a novela, mas o que me chamou muita atenção nesse assunto foi o fato da atriz ser colocada como pivô da situação e apenas isso, ela ser a culpada de toda a situação, ser xingada, achincalhada nas redes sociais por conta disso, enquanto o cara saiu ileso da situação, né? Da mesma forma que a moça que sofreu, ela foi brutalmente agredida por esse rapaz. O que você mais lê, né, na verdade, nas redes sociais, é que, nossa, que burra, levou o cara pra casa dela. Ai, mas é porque ela foi procurar, ela foi levar um estranho pra casa dela. O que a gente precisa começar a pensar é nesse julgamento. E a primeira questão é um julgamento feito muito por mulheres, né? Vivemos em um país machista, mas que o machismo não é apenas feito por homens, né? Muitas mulheres ainda têm pensamentos machistas, agem dessa forma. Óbvio que isso é uma construção que vem de anos, ninguém vai nascer consciente do dia pra noite. Eu acho que a gente se torna consciente, né? E aí entra até a literatura, que abre a nossa mente dessa forma. E eu acho que essa ingenuidade que a mulher teve não torna ela, que é a verdadeira vítima, culpada. Da mesma forma que a outra moça que foi suspeita, a pivô da separação, não torna ela a culpada de toda a história. E o que eu mais vi ontem no transporte público foi isso, foi pessoas comentando sobre ambos os casos, sempre a mulher como culpada. E eu fico me perguntando até quando nós iremos ver as mulheres como culpadas desse tipo de situações, né? A violência contra a mulher no Brasil, nós já sabemos que acontece há muito tempo. Agora as mulheres começaram a ter mais coragem para denunciar, algo que não acontecia antes, até por esse tipo de julgamento, né? Porque não tem uma união das próprias mulheres. Isso não faz com que outras pessoas queiram denunciar esse tipo de coisa. E eu falo que o que você mais sofre com esse tipo de situação é justamente a culpabilização. E eu mesma já tive alguns momentos de sofrer assédios, né? Por exemplo, uma vez eu estava indo pra USP e um cara me deu uma cantada, daquelas chulas bem ruins, e eu comentando com algumas amigas,
3 delas perguntaram qual era a roupa que eu estava vestindo, sabe? Como se a roupa que eu estava vestindo determinasse o que aconteceu comigo. E ainda existe isso é um pensamento real, as pessoas agem assim, as pessoas pensam assim. O trágico dessa história toda é que foi um dia que estava muito frio, eu estava totalmente coberta, só mostrando o rosto, né? Não que se tivesse calor iria justificar, mas é isso, não foi a roupa. Eu pratico Muay Thai, eu parei recentemente, mas até o ano passado eu praticava, e um dia voltando do treino, era por volta de 10h30 da noite, e eu fui abordada por 2 caras, um deles me deu boa noite, eu não respondi, continuei andando, e eu fui muito xingada, assim, não preciso nem mencionar os nomes, mas foi assim, muitos xingamentos. E na hora eu fiquei muito em choque. Era uma rua pouco movimentada, eu fiquei em choque, eu comecei literalmente a correr para casa, e quando eu cheguei em casa eu chorei muito. E aquilo, eu me senti culpada porque a minha vontade era ter tido outra reação, era ter descido a porrada neles naquele momento, mesmo eles sendo 2 caras. E eu fiquei pensando que, óbvio que não era uma reação correta, mas era a vontade que eu tive. E eu pensei, por que eu entrei em estado de choque? E se fosse outra pessoa me contando, principalmente há anos atrás, provavelmente eu teria tido a mesma reação de tipo, mas por que você não fez nada? Porque quando a gente vê uma menina que tá num relacionamento abusivo, a gente fala, mas por que você ainda tá com esse cara? E é muito fácil julgar, é muito fácil você falar a respeito da pessoa sem saber como que é a vida dela. E isso parece brincadeira, mas não é. Porque eu posso falar que eu tive uma figura paterna muito forte. E o significado da palavra pai de verdade, né? Eu sempre tive um elo muito forte com meu pai e uma criação muito boa no sentido do meu pai me fazer uma pessoa forte. Dele mostrar pra mim que ele poderia lavar uma louça, limpar uma casa e que isso não tinha nenhum problema. Diferente de outras coisas que eu vi na casa de algumas amigas minhas, dos pais dela levantarem da mesa e serem responsabilidade dela e da mãe, lavar a louça, fazer a comida, esse tipo de tarefa. E o meu pai sempre me criou de uma forma que para nenhum cara me agredir fisicamente ou psicologicamente. Então eu tive uma estrutura, né? Coisa que sabemos que nem todo mundo tem. Tem pessoas que têm pais, só que não são pais. São simplesmente pessoas que pagam suas contas e você não cria vínculos. Tem pessoas que a figura paterna acaba sendo a mãe por diversos motivos. Não que isso caia em demérito nenhum, mas existem muitas realidades, né? E quando a gente vê uma pessoa em um relacionamento abusivo, em um primeiro momento torna-se muito fácil julgá-la, sem saber o que ela passou, como que foi a infância dela, e isso influencia. A nossa infância, eu não quero nem entrar assim dentro de uma questão da psicologia, por não ser o meu campo de atuação, mas é uma realidade muito clara, que isso influencia na nossa vida, influencia as nossas escolhas, a base que nós tivemos lá atrás, essa figura paterna, às vezes a busca de uma figura paterna dentro de um relacionamento, e as pessoas às vezes não encaram isso dessa forma, às vezes nem tem noção. Quando você está dentro de um relacionamento ruim, às vezes você nem se toca, as pessoas podem falar ao seu redor e você não se toca. No caso dessa moça, ela simplesmente foi ingênua e as pessoas já condenaram ela de uma forma assim brutal. A outra que nem tinham certeza que ela estava envolvida nessa traição também foi totalmente condenada e achincalhada na internet. O que eu quero propor aqui é simplesmente uma reflexão de que se você já fez isso alguma vez na sua vida, pare, porque eu também já fiz. Como eu já disse, ninguém nasce consciente, você se torna consciente. E a partir do momento que você torna-se consciente, passa-se a ser um papel importante para tornar outras pessoas conscientes. Às vezes conversando com algumas amigas minhas que ainda têm pontos de vista de que, mas se ela apanhou do cara e ela continuou com ele, ela tá errada, ela merece continuar apanhando, às vezes de uma forma dócil, né, eu vou usar essa palavra, você conversar com essas pessoas e tentar instruí-las a pensar de uma forma diferente,
é melhor do que você simplesmente ficar quieto, como em outros momentos eu fiquei, ou concordar, como há muito tempo atrás eu também achava. Eu pensava, pô, mas se ela tá com ele, ela já apanhou várias vezes, ela continua com ele. Só que é o que eu falo, dentro dessa pequena situação, existem muitas esferas que têm que ser analisadas e às vezes nós não analisamos por preconceitos e preconceitos que nós já temos. E entender que nem todos têm uma estrutura familiar, que nem todos têm uma condição financeira, ou às vezes uma condição de formação mesmo, quando eu digo no campo educacional, ajuda a entender que o mundo é muito mais do que nós pensamos, né? Eu indicaria para o início dessa reflexão um filme que eu assisti recentemente, Cafarnaum. Eu não sei se é assim que se pronuncia certinho, mas ele é um filme que está na mostra de cinema e é muito bacana porque no filme acontecem coisas como, por exemplo, o irmão vê a irmã sendo vendida, literalmente sendo vendida para casar com um cara. E para quem mora em São Paulo, isso é uma realidade que pode parecer muito distante, mas a gente não precisa ir até a Síria, até o Líbano para ver esse tipo de coisa. Você vai ver isso no Nordeste do Brasil, até em alguns lugares do interior do Brasil. Então, eu quis gravar esse vídeo para deixar um pouco dessa reflexão, promover um início de um debate sobre esse tema, tentar abrir a nossa mente para a gente pensar agora de uma forma diferente sobre aquela colega que está num relacionamento que não é muito legal, ou conhecendo uma pessoa que às vezes você quer dar um toque para ela sobre essa pessoa que ela está conhecendo e não sabe como. Porque às vezes você não pode falar assim muito 100% serão, né? Você tem que iniciar de uma forma diferente. Então fica o recado, fui!